Shalom Adonai, abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Natália, muito prazer e sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao canal Mundo com Deus. Roda a vinheta! Bom, galera, pelo que vocês viram pelo título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre um assunto que muito se fala nos dias atualmente, que é sobre ansiedade. Mas dessa vez eu vou dizer para vocês o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Já deixa o seu like para me ajudar, já se inscreve no canal e já compartilhe com todo mundo. E Deus abençoe vocês grandemente. E ativem também a sininho das notificações para não perder nenhum vídeo quando eu postar aqui, tá bom? Para vocês ficarem bem ligadinhos. Para quem não sabe, a Bíblia fala bastante sobre ansiedade. Para quem não percebeu ainda, eu vou falar os capítulos, os versículos, vou ler aqui com vocês e eu vou explicar, tá bom? Daí para quem quiser pegar a Bíblia e ler junto comigo, pegue sua Bíblia. Bom, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que assim diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom, aqui diz que a gente tem que lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus, porque ele tem cuidado de nós. Pode ser que você não perceba, mas Deus sempre vai cuidar de nós, tanto que ele sempre ouve as nossas orações, que no caso orar é conversar com ele. Ele sabe do que a gente necessita, mas ele quer que nós digamos para ele o que a gente necessita. Então ele sempre vai estar cuidando da gente, porque ele é o nosso pai, e um pai nunca, jamais vai desamparar o seu filho, né? Porque ele nos ama muito, então ele sempre vai estar cuidando da gente. Então a gente tem sempre, quando a gente se sentir ansioso assim, a gente tem que conversar com ele e lançar para ele toda a nossa ansiedade, porque aqui diz claramente que ele vai estar sempre cuidando da gente. E daí aqui diz que ele vai estar sempre cuidando da gente, não importa o que a gente estiver passando, mas a gente tem sempre que conversar com ele, porque ele vai estar sempre cuidando de nós. Não importa o que a gente passe, a gente nunca vai estar só, ele vai estar sempre do nosso lado. Bom, não sei se vocês conhecem aquele tipo de pessoa que ela pensa bastante, sabe, no dia de amanhã, o que ela vai vestir, o que ela vai comer no dia de amanhã, o que ela vai beber, se ela vai ter o que ela tem hoje em dia, se ela vai ter no dia seguinte. Não sei se você conhece, mas manda esse vídeo para esse tipo de pessoa também. E manda também para aquele tipo de pessoa ansioso. E principalmente essa parte vai ser para quem pensa bastante no dia de amanhã. Então, se você é esse tipo de pessoa que pensa bastante no dia de amanhã, eu espero que você preste atenção nessa parte. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo do 31 ao 34, que a gente vai ler, tá bom? Que assim diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, gente, assim diz a palavra, que não é pra gente ficar inquieta e com ansiedade pelo que a gente vai vestir no dia de amanhã, pelo que a gente vai comer, porque aqui diz que Deus sabe do que a gente necessita, que nem eu tinha dito naquela hora, minutos anteriores, que Deus sempre vai saber do que a gente necessita. Então a gente não deve se preocupar se a gente vai vestir uma roupa, outra roupa diferente amanhã, ou comer algo diferente, ou se a gente vai ter o que a gente tem hoje, se a gente vai ter amanhã, ou se o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. Aqui diz que é pra gente não ficar inquieto, não ficar pensando
muito, porque a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque assim diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então ele sabe de tudo que a gente precisa, seja do bem-estar, saúde. Ele sempre sabe do que a gente necessita. Então, se você estiver passando por uma grande dificuldade, não fique triste, não fique ansioso, porque o Pai sempre sabe do que um filho necessita, e ele nunca será desamparado. Porque na Bíblia diz claramente: eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Então, não se preocupe, que ele não vai deixar você passando fome, né? Porque um pai não quer isso pro seu filho, né? Mas aqui diz também: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente tem que procurar primeiro o reino dele e a justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se você procurar o reino dele e a justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, não fique pensando muito no que vai vir amanhã ou no dia de amanhã, mas viva o presente. Não se preocupe com o futuro. Porque que nem naquele louvor: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não se preocupe. Abra a sua Bíblia em Salmos 94, versículo 19, que assim diz: multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Então, assim, aqui diz que quando a gente se consola ao lado do Pai, quando a gente tenta se consolar ao lado dele, aqui diz que a gente tem que desabafar para ele, porque ele sempre vai nos entender. A gente sabe que ele sempre sabe o que está acontecendo, porque ele vê o que está acontecendo com a gente, não precisa nem da gente falar, só que ele quer que a gente converse com ele quer que a gente ore, ele quer que a gente esteja cada vez mais perto dele, para ele cada vez chegar mais perto da gente. Porque não basta a gente querer que ele chegue perto da gente se a gente não dá um passo à frente para chegar perto dele, se a gente não tentar tocar nele, se a gente não tentar chegar perto dele. Então a gente tem que sempre dar um passo à frente, a gente tem que sempre ter uma intimidade com ele, a gente tem que conversar com ele, a gente tem que orar, né? Que isso, uma oração é basicamente uma conversa. Então, ele quer que a gente conte para ele do que a gente precisa, do que a gente necessita. Se a gente precisa de uma consolação, ele vai estar sempre ali para deixar uma palavra pra gente, da Bíblia. Ele vai estar sempre ali para conversar com a gente, talvez seja usando um louvor, ou ele usa uma pessoa para falar com a gente. Usa o Espírito Santo também, porque para quem não sabe, ele também deixou um consolador com a gente, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ouve e manda para ele as nossas orações. O Espírito Santo está aqui com a gente para nos consolar também, para nos ajudar a chegar cada vez mais perto dele. Por isso que eu disse, a gente tem que sempre tentar, porque o Espírito Santo já dá um empurrãozinho, a gente tenta e a gente chega mais perto dele. Por isso que eu disse, conversem com ele, deixem suas consolações com ele, que Deus sempre vai ouvir, sempre vai nos consolar. Porque aqui diz que ele sempre vai ser o nosso abrigo, ele sempre vai ser o nosso remédio. Porque Deus, ele passa a medicina. Não adianta a medicina vir e dizer, tipo, digamos, vamos dar um exemplo que você tem uma doença. A medicina vai e diz, essa doença é incurável. Você vai e Deus fala, eu preciso de um consolo, eu preciso ser curada. Daí você conversa com ele, tem a intimidade com ele, que ele pode te curar. Não basta você acreditar na medicina, porque Deus, ele passa a medicina, ele passa o ensino do homem. O que pra gente é impossível, para ele sempre vai ser possível, para ele sempre vai ser fácil, porque ele é o Deus, ele é o nosso Pai. Para ele tudo é possível. Então ele sempre será o nosso abrigo, o nosso consolo, o nosso remédio que passa a medicina, ele sempre será o nosso remédio. Ele sempre vai ser o que vai nos dar ânimo, alegria,
E Deus é a pergunta, não importa... Falei ao contrário, desculpa. Deus é a resposta, não importa a pergunta. Deus sempre vai ser a resposta para tudo que você precisa. E Ele sempre vai ser a solução para tudo que você necessita. Ele vai ser sempre o Pai que vai estar com a gente, que nunca, jamais vai nos abandonar. E ainda tem o nosso amigo, que é o Espírito Santo, que também sempre vai estar junto com a gente, nos ajudando a chegar cada vez mais perto dele. Abra também em Salmos 121, capítulo 1 até o 2, tá bom? Que assim diz, o nome do salmo é Deus guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Por isso que eu sempre disse que Deus é a resposta, não importa a pergunta, e esse salmo comprova isso, que Deus sempre vai ser o nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa força. E quando você elevar os seus olhos para os montes, ou os seus olhos para cima, ou quando você estiver se perguntando quem que vai me socorrer agora, de onde que vai vir o meu socorro, daí seu socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. E quando eu disse que Deus mandou um outro consolador pra gente, que é o Espírito Santo, que Ele mandou um novo consolador, que é o Espírito Santo, para nos consolar, para ser o nosso amigo, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, daí a gente vai ler o versículo 16, o 17, e depois a gente vai ler o 26, tá bom? Agora a gente vai ler o 16 e o 17, que assim diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Daí o 26 assim diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, assim diz, né, que Ele mandou outro Consolador, que Jesus rogou ao Pai, e o Pai mandou um outro Consolador para ficar aqui com a gente, para nos ajudar sempre. Para que fique convosco para sempre. Então Ele vai estar com a gente sempre. Ele vai estar sempre do nosso lado. Não importa se a gente não vê Ele. Ele está aqui, Ele pode estar aqui ou pode estar desse lado. Eu não estou vendo Ele, mas eu sei que Ele está aqui. E não importa se você não sente Ele, se você não vê Ele, mas que você creia que Ele está do seu lado, porque Ele está. Porque Ele mesmo disse que Ele rogou ao Pai e o Pai mandou um outro Consolador, que Ele é o Espírito da verdade, que assim diz no 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, então o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê. Como eu disse, a gente não vê Ele, mas a gente sabe que Ele vai estar sempre do nosso lado. Nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Deu 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, então o Consolador é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Ele vai estar sempre com a gente, sendo bom amigo, vai estar sempre nos lembrando sobre o que Ele nos tem dito, sobre o que Jesus, sobre o que Deus nos tem dito. Ele vai estar sempre nos lembrando. E Ele vai estar sempre nos ensinando a ser correto, a estar no caminho correto, porque assim diz Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele vai estar sempre nos guiando no caminho correto, porque assim diz que o mundo não vê nem conhece Ele, mas a gente conhece Ele, a gente só não vê, mas a gente conhece, a gente tem convicção que Ele está aqui e que Ele vai estar sempre dos nossos lados, nos protegendo de todos os perigos, porque Ele é o Consolador, Ele é o amigo. Ele não é um instrumento para você ganhar os dons, depois você, digamos, esquecer dele, porque o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Então, quando Ele vê que ele foi esquecido, que você não
o reconhece ele, quando você não reconhece ele como seu amigo, quando você somente usa ele como um instrumento e depois o descarta, ele vê que você não reconheceu ele como amigo, ele vai ficar triste porque ele tem sentimentos, aí ele vai se afastar de você. Só que assim diz que como ele é o consolador, quando ele se afastar de você, você vai ficar perdido, você pode se desviar. Você vai pro caminho errado, por quê? Porque ele não vai estar junto com você para te consolar, para estar ali te guiando no caminho certo. Então, uma coisa que eu falo para quem se desviou, não importa o que você esteja passando, volte para casa do Pai. Volte, se você já aceitou ele, na verdade é ele quem te aceita, não é nem você que aceita ele, faça uma reconciliação com ele. Ou peça para ele te aceitar de volta, que ele vai te aceitar de volta, ele vai te perdoar. E volte a ter o Espírito Santo como seu consolador e como seu amigo. Entenda que ele é o seu amigo, não o seu instrumento. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo.